Bem-vindos a mais uma edição do Conexão Sobrac, numa edição de cobertura especial do Congresso Sobrac 2024. Eu sou Carlos Duarte, estou ao lado do Dr. Júlio César de Oliveira, ele é especialista em estimulação cardíaca pela Sobrac e atual diretor financeiro da Sobrac. Teremos o prazer de apresentar este episódio, trazendo as principais novidades desse evento tão importante. Bom dia a todos, é uma honra apresentar aqui os nossos convidados. Nós vamos entrevistar hoje o Dr. Charles Slater, que é eletrofisiologista e sócio da Sobrac, e o Dr. Roberto Costa, especialista em estimulação cardíaca e sócio da Sobrac. Eles vão falar sobre os seguintes temas: macetes práticos de acesso vascular e marca-passo em crianças. Vamos, então, muita honra, tive a oportunidade de assistir a palestra, que foi dos senhores aí na sessão que teve agora há pouco. E eu queria que você falasse um pouco mais, começando por você, Charles. O que, no seu modo de entender, essas novas tecnologias que você trouxe aí, algumas dicas para o acesso vascular, para o nosso associado aí, o que você poderia dar de destaque ao que você trouxe para a gente hoje? Bom, Carlos, Júlio, é um prazer estar aqui falando com vocês a respeito de algo que é tão importante, que é o acesso vascular, é onde tudo começa nesse procedimento, nos procedimentos de implante marca-passo e CDI. O mais importante, eu acho que é sempre bom enfatizar, é que acesso vascular na verdade, consta de várias competências. É você conseguir acessar efetivamente a agulha no vaso que você deseja, que para fazer o implante, posicionar a guia adequadamente dentro do vaso, avançar até a circulação central e aí permitir que você adequadamente use as nossas ferramentas para poder realizar o implante. Entretanto, cada uma dessas etapas é uma competência diferente, que pode exigir do operador materiais diferentes, estratégias diferentes, e você pode ser bem sucedido em uma e não ser bem sucedido na outra. Então, mas no geral, isso vai constar como uma falha de acesso. Então, ter uma boa estratégia de acesso venoso envolve necessariamente você dominar cada uma dessas competências, usando os materiais que a gente tem disponível na nossa especialidade e também em outras especialidades, como a cirurgia vascular, a cirurgia endovascular, como os hemodinamicistas, os materiais que os hemodinamicistas utilizam, e com isso ter a melhor estratégia para poder oferecer para os pacientes. Eu queria... O Roberto Costa tem uma grande experiência em estimulação cardíaca em crianças. Nós sabemos das dificuldades, das limitações que temos para estimular a criança, desde acessos venosos também e a limitação pelo tamanho dos aparelhos, né? E o senhor sempre se dedicou a essa prática em crianças. Antigamente eu lembro que o senhor implantava até por via femoral, né? E ao longo do tempo acho que passou mais epicárdico. Até cheguei a implantar femoral, aprendi com o senhor a técnica. Então eu queria, o senhor apresentou essa aula, queria que o senhor falasse então quais são as novidades que o senhor trouxe, a evolução das tecnologias, o que o senhor trouxe de novidade nessa aula para estimulação cardíaca em crianças. Bom, Júlio, um prazer estar aqui com vocês, com você, com o Carlos. Eu acredito que a estimulação cardíaca em crianças, e principalmente em crianças da primeira década da vida, né, pacientes antes dos 10 anos de idade, corresponde talvez um mundo à parte dentro da estimulação cardíaca artificial. Talvez o maior problema desse grupo de pacientes é a raridade deles. Se nós pensarmos no conjunto dos pacientes que são operados, entre 1 e 2% são pacientes que estão abaixo de 18 anos de idade. E abaixo de 10 anos de idade, talvez 1% desses casos. Isso faz com que as empresas não produzam materiais específicos para a criança. Então a gente tem que adaptar produtos que foram desenvolvidos para os adultos no corpo de uma criança. Se a gente pensar num gerador de pulsos de marca-passo, que são os menores geradores que existem, se nós compararmos o tamanho de um gerador de pulsos atual com o tamanho de um hemitórax de uma criança, praticamente do mesmo tamanho. Então isso praticamente inviabiliza se colocar um marca-passo
no tórax de uma criança. Então, aquilo que é feito no adulto é o oposto que se faz numa criança. Temos que colocar no abdômen, onde se acomoda melhor no gerador de pulsos. No caso dos cabos eletrodos, o problema é a acomodação do cabo eletrodo ao crescimento da criança. Então a criança cresce, o eletrodo fica do mesmo tamanho, e quanto maior for o trajeto do eletrodo na criança, maior a probabilidade dele se romper com o crescimento. O que, de alguma maneira, diminui a possibilidade de se colocar os eletrodos por dentro das veias, porque a criança cresce muito no sentido crânio-caudal. Então, a prática de se colocar eletrodos epimiocárdicos facilita com que se agrupe o local do implante do eletrodo e o local da colocação do gerador, fazendo com que o impacto do crescimento seja menor. Outro problema é que as veias das crianças são pequenas. Então, por mais que se consiga colocar 1, 2, 3 eletrodos dentro de uma veia, a chance dessa veia se obstruir é muito grande. A chance dos eletrodos aderirem a essas veias é muito grande. O eletrodo pode ficar até incorporado na parede da veia, dificultando muito e colocando numa situação de muito risco um procedimento de extração. Por isso, eu acredito que aquilo que é atual hoje é se fazer implante epimiocárdico em criança. E talvez a grande novidade que aconteceu, já aconteceu há quase 20 anos, que foi o desenvolvimento de eletrodos epicárdicos não penetrantes, aqueles eletrodos que liberam corticoide e que são justapostos ao coração. Isso fez com que os resultados fossem muito melhor. Logicamente que a gente está aguardando com muita expectativa dispositivos miniaturizados que se possa colocar em criança, mas provavelmente não dentro do coração, talvez pelo lado de fora. Só emendando então, outra dúvida, ou pergunta, questionamento que sempre fazem, sobre implante desfibrilador em criança. Qual que é a experiência do senhor? Como é que o senhor tem feito esse procedimento quando indicado em crianças? Bom, o implante desfibrilador é muito mais desafiador, né? E eu acredito que improvisar implante desfibrilador em criança é a regra, né? Existem várias formas de se improvisar e se nós pensarmos o que seria melhor colocar um desfibrilador subcutâneo, né? Aí nós temos um problema. O desfibrilador subcutâneo e o gerador de pulsos é maior do que o transvenoso. E o cabo eletrodo, normalmente, ele é mais longo do que o tamanho do estéreo. Então, o que a gente vê na literatura sendo feito é dobrar o cabo eletrodo para o cabo eletrodo conseguir se adaptar. Colocar o gerador na parede lateral do tórax, mas fica um resultado estético péssimo e funcional também muito ruim, porque a chance de romper a pele é muito grande. Colocar eletrodo transvenoso é mais complicado ainda, porque a veia da criança é muito pequena e dificilmente a gente consegue colocar totalmente o coil dentro do ventrículo, acaba sobrando um pedaço de coil para dentro do átrio e as aderências são muito fortes. Então, o que a gente tem feito é a adaptação das técnicas epicárdicas, colocando eletrodos transvenosos ou dentro do pericárdio, pelo espaço semichifoide, ou por uma toracotomia, ou colocando no espaço extrapericárdico, porém intracardíaco, e adaptando um eletrodo de pace sense. Então, normalmente a gente utiliza um eletrodo monocoil do tipo DF1, associado ao eletrodo epicárdico sem sutura bipolar, para fazer a parte de pace sense, montando conjuntos, sistemas univentriculares, quando possível, ou até atrioventriculares, principalmente em casos de síndrome de Quetelon, onde a gente precisa estimular o coração para também dar beta-bloqueador e reduzir a chance de choques, né? Maravilha. Charles, eu estava comentando aqui nos bastidores que nós tivemos juntos num caso seu, um dos mais desafiadores casos de implante leadless que tem-se na série, que foi o implante de leadless ali através de um filtro de veia cava. Eu queria que você desse algum destaque
em relação a quais são as dicas dessa mudança nossa de postura da região torácica para a região femoral. Tem alguma dica para esse tipo de acesso, para esse tipo de implante? Principalmente no que se refere ao gerenciamento da hemostasia desse paciente no pós, né? Eu acho que começa como a gente planeja o início da punção. Já eu uso dispositivos de fechamento que podem ser posicionados logo no início do procedimento, que ajudam muito nesse gerenciamento da hemostasia. A gente sabe que os pacientes, quando implantam dispositivos leadless, está se falando de uma bainha de um grosso calibre, e que a gente sempre vai ter um pouco mais de cuidado com a forma como a gente gerencia acesso nesses pacientes. Usar dispositivos para poder fechar essa veia, é sempre muito importante. A partir daí, especialmente naquele caso que a gente participou, para passar por um filtro de veia cava, que era um filtro de veia cava que já tinha sido implantado na época da pandemia, numa época em que os filtros não eram recapturados, estavam em falta, e aí foi colocado um filtro não recapturável na paciente. E aí você tem que gerenciar como ultrapassar. Na nossa prática de eletrofisiologia, passar por filtro de veia cava sempre foi muito simples. Não representava uma dificuldade. Entretanto, nesse caso a gente viu que passar com uma bainha de 23 interno, 27 frentes externo, por um filtro de veia cava não recuperável, pode ser desafiador. O que eu recomendaria, sempre que for lidar com uma situação desse tipo, primeiro, a recomendação que se tem formal do dispositivo e das experiências prévias é tentar passar sempre mais lateral, próximo à parede da veia cava. Entretanto, dependendo do tipo de filtro, isso pode não se mostrar verdadeiro. Eu acho que a melhor estratégia para o início desse procedimento é planejar um bom cavograma, uma injeção de contraste bem feita, com subtração digital, para que você possa ver como está acontecendo o fluxo ali dentro daquela região pelo filtro. E tentar reproduzir essa passagem do guia por aquela região, utilizando catéter multipurpose, uma guia hidrofílica, para que você possa reproduzir exatamente aquele fluxo. Porque somente dessa forma você vai ter a garantia de que você está passando pelo fluxo preferencial do filtro, que dependendo da complexidade do filtro ele pode se transformar numa grande dificuldade. E é a partir daí trocar para guias de alto suporte, para que você possa ter essa passagem de forma mais tranquila. Ao final do procedimento, dessa forma, você tem como garantir que todos os espaços foram feitos e evitar uma complicação que é temida para a gente, que seria disposicionar esse filtro também. Lesionar a cava, disposicionar o filtro. Então, foi possível, nesse caso, que você participou comigo, ultrapassar o filtro. Alguma dificuldade a gente conseguiu entender como esse fluxo acontecia, ultrapassar o filtro, realizar o implante e retirar sem nenhuma intercorrência. Bom, excelente. Tivemos aí então a oportunidade de ouvir as grandes experiências dos dois convidados. Quero agradecer a presença do Dr. Charles Leite e do Dr. Roberto Costa. E Também honra estar com os senhores e tive a oportunidade de assistir às aulas e agora podendo divulgar para todos os nossos associados as ideias e as novidades que os senhores trouxeram para o nosso congresso. Obrigado, professor Roberto, obrigado, Charles Leite, obrigado, Júlio. Seguimos em frente. Obrigado.